Oi, meu nome é Nilce Cristiana. E eu sou a Thalita, e no nosso seminário nós vamos apresentar o nosso projeto de modelagem de um banco de dados. Vou falar um pouquinho sobre a modelagem de dados. A modelagem de dados é basicamente uma parte da ciência da computação que se encarrega de construir e formar estruturas que permitem armazenar e recuperar informações em alguns contextos específicos. É coletar, observar e organizar os tipos de informação. A modelagem de dados funciona a partir de um mecanismo que, por parte de um conceito bem simples de compreender, que é a atribuição de três elementos, que seriam eles: a entidade, que é qualquer coisa que seja uma pessoa, objeto, máquina, estrutura ou equipamento, desde que tenha uma existência física ou virtual. O atributo: todo objeto ou pessoa que existe em um espaço, seja físico ou virtual, é possuidor de atributos. E o relacionamento: os relacionamentos são eventos que acontecem entre instâncias de duas ou mais entidades. Pode passar o slide. Aqui são as tabelas que identificamos os atributos, os tipos de dados e os tipos de chaves. Na primeira tabela da entidade, que foi o data show, colocamos como identificação o próprio data show, o tipo de dado colocamos INT e a descrição varchar. Os tipos de chave colocamos a chave PK. Já na entidade 2, a identificação foram os monitores. A quantidade e os nomes dos tipos de dados da identificação do monitor foi INT. A quantidade colocamos varchar, mas com caracteres de 150 palavras e o nome INT de 1 a 9 caracteres. As chaves colocamos FK. Na entidade 3, o tipo de dados seria os cabos. A identificação foi INT, com 9 caracteres. E a chave foi FK e a descrição foi varchar. A entidade 4 foi o tipo de dado, foi o software, com a identificação NT e chave PK. A quantidade foi varchar, com 140 caracteres, e a chave foi FK. E o nome colocamos como NT com 7 caracteres. A chave foi FK e também colocamos a data de entrega dos softwares. O tipo de dado da entidade 5 foi o CPU. Colocamos a identificação do CPU e o tipo de dado foi NT e a chave PK. A entidade e quantidade do CPU e o tipo de dados colocamos varchar, com 110 caracteres. E a chave foi FK. E colocamos o nome e o tipo de dado INT, 5 caracteres, e a chave foi PK. Após organizar essa tabela no Word, a gente colocou em prática no MySQL. Colocamos essas 5 entidades e mais 2. Durante o processo, achamos importante colocar mais 2 entidades, que foram os pedidos e usuários, porque para fazer um bom relacionamento, a gente achou importante colocar pedidos e usuários. A gente teve dificuldade no começo, porque o MySQL era todo em inglês e a gente não sabe inglês. E a outra dificuldade foi quando colocamos as flechas para os relacionamentos, para poder organizar, e quando errávamos, íamos apagar, ele apagava toda a entidade e a gente tinha que arrumar tudo de novo. Também achamos isso bem complicado. E agora eu passo a minha palavra para a Thalita. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as entidades da nossa Informateca. A entidade 1 era o data show, a entidade 2 os cabos, a entidade 3 os pedidos, a entidade 4 o usuário, a entidade 5 os softwares, a entidade 6 a CPU e a entidade 7 os monitores. E a nossa cardinalidade ficou dessa maneira. A gente conseguiu fazer a cardinalidade entidade 1 e entidade 2, um para muitos. No caso, é a entidade 1 o data show, que seria um data show para muitos cabos. A entidade 2 é a entidade 7, muitos para 1. No caso, muitos cabos para um monitor.
A entidade 7 é a entidade 4, um para muitos. No caso, um monitor para muitos usuários. A entidade 7 é a entidade 6, um para um, que no caso é um monitor para uma CPU. A entidade 5 e a entidade 6, que é muitos para um. No caso, são muitos softwares para uma CPU. E a entidade 4 e a entidade 3, que são muitos para um, que no caso são muitos usuários para um pedido ou para o mesmo pedido. O MySQL. O MySQL foi a ferramenta que a gente utilizou para poder fazer esse projeto desse banco de dados. O MySQL, ele se trata de um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto, RDBMS, que é suportado pela Oracle e baseado em linguagem de consulta estruturada, que é o SQL. E esse sistema ele funciona em praticamente todas as plataformas, embora possa ser usado em uma ampla variedade de aplicativos. O gerenciador de banco de dados é mais frequentemente associado a aplicativos da web e à publicação online. E o nosso projeto de modelagem de dados da Informateca, quando colocado no MySQL Workbench, ficou dessa maneira. E aqui, então, a gente consegue ver as relações, né, de cada um. No caso, cabos, muitos para um data show, muitos cabos para um monitor para uma CPU, o usuário, muitos usuários para um pedido ou para o mesmo pedido, o software, muitos softwares para uma CPU, e assim eles vão sendo ligados um ao outro, se relacionando. E, bom, esse foi o nosso seminário, esse foi o nosso projeto de modelagem de dados. Agradeço por assistir.